te temia, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te viram. Então é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós sejamos conhecidos dele. Porque uma pessoa conhecida é uma pessoa distante da gente. Às vezes a gente conhece, mas não tem um relacionamento. Mas a Bíblia fala que já não nos chama servos, mas amigos. Deus quer nos chamar de amigos. Porque o pai ele é amigo do filho, né? O melhor amigo de um filho é o pai e a mãe. Aleluia, então, Jeová. Deus quer de nós essa intimidade. Aleluia. Porque quando nós buscamos essa intimidade com Deus, Ele se revela a nós. Aí você vai falar como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Porque você vai ter testemunhos vivos do que Deus fez e faz na sua vida. E isso vai ser o bastante para você falar assim: hoje eu conheço a Deus. Eu não conheci de ouvir falar, mas hoje eu vejo Deus em tudo na minha vida. Eu vejo Deus no meu trabalho, eu vejo Deus na minha família, eu vejo Deus na minha vida. Porque às vezes nós mesmos não conseguimos ver Deus na nossa vida. Às vezes nós olhamos para nós e o inimigo coloca tanta coisa na nossa mente que a gente pensa assim, até que Deus nos esqueceu. Às vezes a gente acha que Deus não nos ama, mas o amor de Deus por nós ele é incondicional. Aleluia. O que significa isso? Que Deus não precisa de nós para nos amar. Ele nos ama e pronto, né? Ele nos ama de tal maneira, a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer pela nossa salvação. Amém? Então, Deus quer com você um relacionamento. Tem pessoas que falam assim, você pergunta assim, você conhece a Deus? E todo mundo vai falar, conhece a Deus? Se você perguntar assim, você ama a Deus? Todo mundo fala, eu amo a Deus. Mas muitas das vezes a gente diz que ama a Deus, que a gente conhece a Deus, mas a gente não dedica nem 10 minutos do nosso dia para Deus. Quando nós amamos alguém, nós dedicamos muitas horas da nossa vida àquele alguém. Principalmente quando a gente começa um relacionamento com alguém, o amor é tão intenso ali no princípio, que você quer dedicar todo o seu tempo. Às vezes você até sufoca a pessoa, de tanto sentimento que você tem. Então, agora, se você disser para aquela pessoa assim, eu amo você, mas se você não demonstrar nada para ela, ela vai acreditar no seu amor? Não. Jesus é a mesma forma. Eu gosto dessa palavra. Quando Jesus pergunta para Pedro, se Pedro, tu me amas? Aí ele fala, sim, Senhor, te amo. Aleluia. E Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Ele, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, Pedro ainda não tinha entendido o que Jesus queria dizer com aquela pergunta. Porque nas vezes que Pedro responde, o Senhor sabe que eu te amo, Jesus fala para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Então o que Jesus estava dizendo para ele? Se você me ama, não precisa você me dar declarações de amor com a sua boca, é só você fazer a minha vontade. Era isso que Deus estava falando, Jesus estava falando para Pedro. E assim tem que ser a nossa vida. Se você declara o seu amor para Deus só de palavras, começa a viver esse amor. Começa a falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não sei falar, eu não sei fazer muita coisa, mas me usa conforme a tua vontade. É Deus quem nos capacita. E a Bíblia diz que nós somos membros, nós somos partes de um só corpo, mas cada um tem a sua função, cada um tem aquilo que Deus designou para fazer. Então tem lugar para todos na seara. Aleluia, Jesus. Tem lugar para mim, tem lugar para o Gabriel, tem lugar para a irmã Amy, tem lugar para todos nós na seara do Senhor. Até porque a Bíblia fala assim, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Glória porque a Deus. Poucos estão dispostos a dizer, eis-me aqui para o Senhor. Antigamente tinha um louvor que até enjoava dentro das igrejas, que era aquele hino sonda, né?
simplicidade, né? É sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Esse é um louvor que desapareceu dos altares. Esse é um louvor que desapareceu das equipes de louvor. Esse é um louvor que sumiu. Tem muitos anos que eu não vejo ninguém louvar para Deus esse louvor. Porque é um louvor que fala: Senhor, transforma-me conforme a tua palavra e me enche até que em mim se ache só ti. Então, Senhor, me usa. E esse louvor ele fala, né, que não tem hora, não tem lugar. E Deus está procurando pessoas que digam: usa-me para Ele. Aleluia, Jeová Deus. Nós vemos na palavra, eu vou tomar o tempo do pregador, que Deus não precisava de multidões para fazer diferença. Deus nunca precisou de multidões para fazer diferença. Em todos os ministérios a gente vê 1, 2. Deus gosta de trabalhar com 2. Ele diz que se um cair, o outro ajuda a levantar. Aleluia. Então, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus vai sempre preparar alguém para te ajudar. Alguém que às vezes tem aquilo que você acha que você não tem, e aquilo ali vai se completar. Mas nós damos muita desculpa para Deus. Mas Deus não errou quando nos escolheu. Deus não erra. Deus não erra o alvo. Deus não erra quando Ele nos escolhe. Muitos de nós aqui não eram nem para ter nascido. Eu mesmo não era nem para eu ter nascido. Eu ouvi isso da boca de uma profetisa: olha, não era nem para você ter nascido, não era nem para você estar aqui. Mas foi o Senhor que quis assim. Glória a Deus. É tanto que eu nasci em casa, eu nasci com parteira. E a senhorinha que fez o meu parto, eu chamo ela até de vó, por conta disso, né? Tem um carinho. E ela disse realmente que foi muito difícil, que foi a mão de Deus. Então, irmãos, a gente tem que valorizar a presença de Deus, como já foi dito aqui. A gente não tem valorizado a presença de Deus. A gente não tem priorizado as coisas de Deus. A gente diz que ama a Deus, mas não dedica o nosso tempo para Deus. A gente dá nem o dízimo do nosso tempo, se fosse olhar. Se todo dia você tivesse que dar o dízimo, você está em falta, muito falta com Deus, e eu muito mais. Então, irmãos, vamos voltar a louvar esse hino. Não precisa temer, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Aquele que nos capacita, aquele que tem um espírito de excelência. Ele é a própria excelência. Ele é a própria sabedoria. Ele não precisa de professor para ensinar ele nada. Aleluia. Ele é a própria sabedoria. Glória a Deus. Então não tem porquê nós temos medo de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Aleluia, Jesus. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Que às vezes a gente só chega
pede Deus para pedir. Mas quantos cultos você chegou na casa de Deus e falou assim: eu vim te entregar. Eu vim te entregar a minha oração. Eu vim te entregar a minha gratidão. Eu vim te entregar o meu louvor. E esqueceu pelo menos por 2 horas os seus problemas. Aleluia. Está precisando, irmãos, de nós voltarmos à essência de igreja. O mundo está corrompido. Tem muitos altares corrompidos. E Deus tem nos despertado. Eu e você somos remanescentes. Porque nesse altar nós temos ouvido a palavra da verdade. Nós temos ouvido o Espírito Santo nos revelar aquilo que Ele quer de nós. Eu e você já sabemos o que nós temos que fazer. Infelizmente nós estamos pintando um Jesus bonzinho, que naquele dia Ele vai ter dó de nós, como assim nós fomos desobedientes a vida inteira. Nós negamos a Cristo a vida inteira e nós achamos que naquele dia, no grande dia, a qual o Senhor Ele está preparando esse dia, a qual Ele vai julgar os vivos e os mortos. Aí tem pessoas que acham que vai chegar lá e vai conseguir argumentar na própria sabedoria. Não vai, irmão. Não deu para fazer, porque aí isso não adianta, irmãos. Hoje Ele é o nosso advogado, mas aquele dia Ele vai ser o juiz. Aleluia. Oh, glória a Imagina Deus. o seu advogado se tornando o seu juiz. Aquele que sabe tudo de você. Como que você vai argumentar com alguém que sabe tudo da sua vida? Que acompanhou toda a sua trajetória? É desse jeito, Jesus. É forte. Nós estamos precisando ter temor. forte, Deus. Temor a Deus. Irmãos, é muito triste. A gente vê multidões pulando carnaval, adorando pessoas possessas com demônios, e saber que se Jesus voltar, Ele vai aquela multidão direto para o inferno. Não vai ter nem escamatória, porque aquela pessoa está ali distraída na casa da Satanás, não tem como falar: conseguiu arrepender, não tem jeito. É nosso papel abrir os olhos das pessoas. Esse carnaval não é de Deus. Eu vou encerrar minha participação, mas você que é pai, você que é mãe, não deixe o seu filho participar dessas coisas na escola. De nada que adora outro Deus, que você sabe que adora Aleluia. outro Deus. Ensina seu filho desde pequeno a se separar dessas coisas. Porque não adianta você deixar ele todo bonitinho, aí comprar a fantasia, porque é para a escola. Não, você não pode negociar a sua fé. Meu filho, infelizmente, não vai participar dessas coisas por conta da nossa fé. Glória a Deus. A Aleluia, escola Jesus. não pode te obrigar a fazer o seu filho vestir uma roupa de festa junina, uma fantasia para pular carnaval na escola, irmão. Aí você a vida inteira ali na escolinha, o seu filho que ele pode participar disso, aí quando ele estiver maior, vai ser fácil você convencer ele do contrário. Não vai. Vamos ensinar nossos filhos a se separar desde pequenos. Não que eles tenham que desfazer das pessoas, mas entender aquilo que eles não podem, aquilo que desagrada a Deus se eles fizerem. Porque o temor começa desde pequeno. Amém? A obediência começa na infância. Glória a Deus. Então fica esse alerta para os irmãos, para nós. Vamos voltar Jesus para o centro da nossa vida. Vamos voltar a ser cristão de verdade. Eu não aguento quando a pessoa fala antigamente. Não, irmão, você faz o momento é agora. Você pode mudar a sua vida com Deus. Não fica preso no antigamente eu fazia isso. Volta a fazer e faça melhor. Porque a Bíblia fala que a glória da segunda casa era maior que a da primeira. Aleluia, Jeová. Se você recomeçar, vai ser muito maior a unção que Deus vai derramar na sua vida. Glória a Deus. Você é experiência e você já tem. Glória a Deus. Desprende esse negócio de antigamente. Vamos fazer antigamente voltar e ser melhor ainda. Nós podemos estar nessa mão. Essa
nós buscarmos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, Glória a Deus. e nós vamos ser uma igreja diferente. Aleluia. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração.